Chegou a hora do escolhido agir. 7 sinais reveladores. Você não chegou até aqui por acaso. Cada experiência que viveu, cada dificuldade, cada encontro e até cada derrota prepararam o terreno para este instante. O chamado que agora pulsa em seu coração não é uma mera coincidência. É a confirmação de que o tempo de apenas buscar respostas chegou ao fim. Chegou a hora de agir, de viver como alguém escolhido, de assumir a missão que Deus reservou para você. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu aceito o chamado de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Ser escolhido não significa que sua vida será livre de desafios, mas sim que cada desafio terá um propósito. Pense em Abraão, chamado para deixar sua terra, sua família e seguir para um destino desconhecido. Ele não tinha todas as respostas, mas confiou no chamado que vinha de Deus. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada passo da sua trajetória, mesmo os que pareceram sem sentido, estavam preparando você para este momento exato. Agora é hora de reconhecer que o chamado chegou. Não é mais tempo de esperar, de adiar ou de duvidar. É tempo de despertar para a missão, de compreender que a sua vida tem um propósito divino único. Assim como José foi elevado ao governo do Egito, depois de anos de provações e injustiças, você também está sendo posicionado pelo Criador no lugar certo, na hora certa, para cumprir aquilo que foi determinado antes mesmo de você nascer. Este chamado se manifesta de diferentes formas: uma intuição constante, um desejo profundo de servir, uma clareza interior que não pode ser ignorada. É a voz de Deus dizendo que você está pronto, que todas as experiências, tanto as dolorosas quanto as alegres, moldaram seu caráter e fortaleceram seu espírito. Chegou a hora de viver plenamente como escolhido. O momento certo chegou. O chamado não espera mais. Ele se apresenta para quem está disposto a ouvir, a obedecer e a caminhar com fé. Reconhecer esse instante é aceitar que você não está sozinho. Deus guia cada passo, cada decisão e cada movimento. E assim como nos tempos bíblicos, quando os escolhidos cumpriram seu propósito, você também começará a realizar a missão que foi preparada para você desde a eternidade. Antes de assumir a missão, o escolhido passa por um período de preparação que muitas vezes passa despercebido. São sinais sutis, invisíveis para quem observa de fora, mas claros para quem tem olhos espirituais. Cada experiência difícil, cada desafio aparentemente injusto, cada situação que exigiu paciência e resiliência, tudo isso era parte de um plano maior, moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. A Bíblia nos lembra em Romanos capítulo 8, versículo 28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando parecia que nada fazia sentido, Deus estava preparando você. Cada porta fechada, cada oportunidade perdida, cada decepção serviu para direcionar seus passos ao caminho certo. Os sinais da preparação invisível aparecem em pequenas coisas. Talvez seja a capacidade de perdoar quando ninguém mais perdoaria, a paciência em momentos de injustiça, a empatia por aqueles que sofrem, ou até mesmo a coragem silenciosa diante de situações adversas. Esses traços não surgem por acaso, são reflexos do trabalho divino em sua vida. Como Daniel na Babilônia, que mesmo jovem enfrentou provas difíceis, resistiu à pressão e manteve sua fé intacta, você também é moldado pela preparação invisível. Cada obstáculo superado é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça de sua missão. A diferença é que você agora pode perceber que tudo estava sendo organizado, que nada se perde no plano de Deus e que cada aprendizado foi um passo necessário para estar pronto. Preste atenção aos sinais. Às vezes eles se apresentam como encontros inesperados, pessoas que aparecem no momento certo, sonhos que iluminam decisões ou uma intuição persistente que não deve ser ignorada. É Deus confirmando que você está pronto, que a preparação foi suficiente e que a hora de agir se aproxima. Reconhecer essa preparação invisível é perceber que sua vida não é fruto do acaso, mas resultado de um cuidado divino constante. É aceitar que cada detalhe, cada experiência,
cada desafio que parecia injusto, na verdade, estava moldando você para cumprir seu destino. Quando o escolhido entende isso, cada passo se torna mais consciente, cada decisão mais alinhada e cada momento mais pleno. Os 7 sinais de que o escolhido está pronto. Existem marcas espirituais que não podem ser ignoradas. Quando alguém foi separado por Deus, cedo ou tarde, esses sinais começam a aparecer com clareza. Eles não surgem de maneira aleatória, mas são frutos da obra do Espírito Santo, moldando a vida do escolhido. É como se o céu deixasse impressões em sua caminhada, confirmando que chegou o momento de cumprir o que foi planejado desde sempre. Essas evidências não são apenas experiências internas, mas mudanças profundas que revelam maturidade espiritual. Elas mostram que o tempo de preparação deu lugar ao tempo de manifestação. O próprio Jesus afirmou: pelos seus frutos os conhecereis. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Assim também acontece com aqueles que foram levantados. Os sinais confirmam aquilo que já foi decretado no Espírito. Agora você vai conhecer 7 manifestações que revelam quando o escolhido está pronto. Unidade com o divino. O primeiro sinal de que o escolhido está pronto é a compreensão de que não existe separação entre ele e o Criador. Essa consciência não é apenas uma ideia, mas uma revelação que muda a forma de viver. O escolhido entende que não caminha sozinho, porque a presença de Deus não está distante, mas habita dentro dele. Quando Jesus orou por seus discípulos, pediu ao Pai para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Essa oração revela que o verdadeiro propósito não é apenas seguir a Deus, mas viver em plena comunhão com Ele. O escolhido começa a perceber essa unidade quando reconhece que sua força, sua direção e até sua respiração estão conectadas à fonte eterna. Essa consciência liberta o coração da solidão e da insegurança. O escolhido já não procura fora o que sempre esteve dentro. Ele aprende a descansar, porque sabe que o Espírito Santo guia cada passo. É como estar no centro de uma tempestade e ainda assim permanecer em paz, porque a certeza de que Deus está nele se torna mais forte que qualquer circunstância externa. O senso de unidade traz também responsabilidade. O escolhido passa a refletir a luz que carrega, compreendendo que não foi chamado para viver apenas para si mesmo, mas para ser expressão viva da vontade divina neste mundo. Esse é o primeiro sinal de maturidade espiritual, viver com a convicção de que Ele e o Pai caminham juntos, inseparáveis. Intuição como voz de Deus. Outro sinal que confirma a prontidão do escolhido é a confiança em sua intuição, que deixa de ser vista apenas como uma sensação e passa a ser reconhecida como direção divina. A voz interior que antes era ignorada, agora se revela como o próprio Espírito Santo, guiando cada decisão. Jesus prometeu aos seus seguidores: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O escolhido aprende a discernir essa voz suave que fala ao coração, conduzindo para o caminho certo, mesmo quando a lógica humana não compreende. Esse sinal se manifesta quando você percebe que não precisa mais correr atrás de confirmações externas para cada passo. A intuição passa a ser a bússola, uma convicção silenciosa, porém firme, que mostra o que deve ser feito. É como se dentro de você houvesse uma luz que aponta a direção, mesmo em meio à escuridão. O escolhido entende que confiar nessa voz é obedecer a Deus. Ele deixa de duvidar, porque reconhece que cada impressão espiritual é parte de um diálogo com o Criador. Essa confiança traz paz em decisões difíceis e coragem para trilhar caminhos que outros não ousariam seguir. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas teoria e se torna prática diária, sustentada pela certeza de que o Pai fala no íntimo de seus filhos. Libertação das ilusões materiais. Um dos sinais mais evidentes de que o escolhido está pronto é a libertação do apego às coisas passageiras. Ele entende que bens, status e reconhecimento humano não definem seu valor diante de Deus. Aquilo que antes parecia essencial perde força, porque agora existe clareza de que nada neste mundo é permanente. O apóstolo Paulo escreveu: mas na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. O escolhido chega a essa mesma consciência. Tudo que é terreno pode ser útil, mas não ocupa mais o centro de seu coração. Esse desapego não significa rejeitar o que é bom,
mas colocar cada coisa no lugar certo. O escolhido sabe que a verdadeira riqueza está na presença de Deus e que a missão é muito maior do que qualquer conquista material. Por isso, ele não é movido por cobiça nem por vaidade, mas por propósito. Quando o coração se liberta da ilusão do acúmulo, nasce uma leveza espiritual que dá forças para obedecer ao chamado, sem medo de perder nada. O escolhido compreende que nada lhe falta quando está no centro da vontade divina, porque já encontrou o que é eterno. Força na solidão, o escolhido descobre um poder especial no silêncio e na ausência de companhia. Aquilo que para muitos parece vazio ou doloroso, para ele se transforma em um lugar de encontro profundo com Deus. A solidão deixa de ser castigo e passa a ser território de fortalecimento. Foi no deserto, longe das multidões, que Moisés ouviu a voz do Senhor através da sarça que queimava sem se consumir. Foi também em solidão que Elias, após fugir para o deserto, ouviu não no vento forte nem no fogo, mas na voz mansa e delicada do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Da mesma forma, o escolhido entende que muitas revelações chegam no silêncio, onde nada distrai o coração. Essa capacidade de permanecer firme, mesmo sem aplausos, sem aprovação e sem companhia constante, é sinal de maturidade espiritual. Ele percebe que não precisa se apoiar em pessoas para ter identidade, porque sua identidade está enraizada no Pai. A paz que brota nesse estado não vem do mundo, mas da certeza de que a presença divina nunca o abandona. Na solidão, o escolhido aprende a escutar melhor, a discernir o que realmente importa e a renovar suas forças. É nesse espaço secreto que ele recebe direção, clareza e coragem para enfrentar o que está adiante. O que para outros seria isolamento, para ele é escola de preparo e de intimidade com o Criador. Luz que atrai e desperta, o escolhido carrega uma presença que fala antes mesmo das palavras. Onde ele chega, algo muda no ambiente. Pessoas que nunca o viram antes sentem confiança, respeito ou até inquietação, porque sua vida transmite uma energia que não pode ser explicada pela lógica humana. Essa luz não vem de si mesmo, mas do Deus que habita nele. Jesus declarou: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. O escolhido entende que essa luz não é para ser escondida, mas para iluminar caminhos e despertar corações que ainda estão presos à escuridão. Esse sinal não depende de títulos, fama ou posição. É algo natural, que brota da essência transformada pelo Espírito Santo. Muitas vezes, o escolhido nem percebe o impacto que causa, mas aqueles ao redor sentem. Alguns se aproximam em busca de orientação, outros apenas observam em silêncio, mas todos reconhecem que existe algo diferente. Essa luz é um convite silencioso para que outros despertem. O escolhido não precisa impor nada, porque sua própria vida se torna testemunho. A clareza, a paz e a esperança que carrega servem como farol para quem está perdido, mostrando que há um caminho maior preparado por Deus, olhos que discernem. O escolhido não se deixa enganar pelo que parece ser, porque aprendeu a olhar além das aparências. Ele reconhece intenções, identifica falsidades e enxerga as forças que moldam o mundo invisível. Antes, podia ter sido enganado por palavras vazias, por promessas ilusórias ou pela manipulação de pessoas influentes. Mas agora, sua percepção vai além do superficial. O livro de Hebreus lembra: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O discernimento do escolhido não é apenas um dom natural. É fruto da fé profunda que conecta sua alma ao divino. Ele não busca provas externas, porque reconhece a verdade onde outros ainda veem incerteza. Esse sinal revela que ele não é mais vulnerável às ilusões do mundo. As armadilhas da ganância, da falsidade, do engano não o prendem. Ele percebe padrões, intenções e energias sutis, sabendo quando agir, quando recuar e com quem se alinhar. Essa clareza não é apenas para proteção, mas para que possa conduzir outros à verdade, guiando vidas com sabedoria e amor, sem se perder na escuridão. O escolhido compreende que o discernimento é um reflexo da presença de Deus em sua vida, e que com ele pode navegar por situações complexas sem se desviar de seu propósito. Ele se torna um farol de orientação para aqueles que ainda estão despertando, mostrando que a verdade não depende do que se vê, mas do que se sente
com o coração iluminado pelo Espírito. Chamado para a missão divina. O escolhido sente uma força que não pode ser ignorada, um impulso que o puxa para cumprir algo maior. Não é apenas curiosidade ou desejo pessoal, é a urgência da alma que o convoca para agir. Antes, podia ter se perguntado por que estava aqui, qual era seu papel, mas agora não há mais dúvidas. Existe uma direção clara, uma missão que exige coragem, presença e entrega total. O profeta Jeremias disse: "Antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te santifiquei, as nações te dei por profeta." Capítulo 1, versículo 5. Assim, o chamado do escolhido não é aleatório. Ele foi planejado desde o princípio, e cada experiência vivida, cada desafio superado, o preparou para este momento. Este sinal manifesta-se como uma inquietação interna. Tudo que não serve mais ao seu propósito perde importância. Distrações desaparecem e a vida passa a girar em torno do que realmente importa. Ele sente que cada ação, cada pensamento e cada palavra podem impactar vidas, despertar consciências e transformar realidades. É o chamado para usar dons, talentos e sabedoria acumulados para servir, guiar e curar. O escolhido percebe que não pode mais adiar sua vocação. A missão não espera pelo momento perfeito, pela certeza absoluta ou pelo consentimento dos outros. Ela exige compromisso imediato. Ele entende que sua energia, seus recursos e sua presença têm um propósito que transcende interesses pessoais. Cada passo em direção à missão fortalece sua conexão com o divino e ilumina o caminho daqueles que precisam de sua luz. Quando este chamado ecoa, não há mais retorno. O escolhido entra em ação com determinação, consciente de que seu despertar não foi apenas um aprendizado, mas uma preparação para impactar o mundo. A voz interior não pode ser silenciada. Ela orienta, inspira e sustenta, lembrando que seu propósito é urgente, necessário e eterno. Escolhido, sua jornada até aqui não foi fácil, e a verdade é que o caminho diante de você exigirá força que vai além do físico. A resiliência espiritual não é apenas suportar dificuldades, é permanecer firme em sua luz, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É compreender que cada desafio, cada obstáculo, é parte do seu preparo e que você foi colocado aqui exatamente para atravessar essas provas com coragem e fé, como diz em Isaías 26. Versículo 3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz não é ausência de conflito, mas a certeza interna de que nada pode quebrar sua conexão com o divino. Ser resiliente espiritualmente significa reconhecer que os momentos de solidão, de incerteza ou de rejeição não são castigos, mas convites para fortalecer sua alma. Assim como José foi lançado na prisão injustamente, mas permaneceu fiel, e no tempo certo, Deus o levantou para governar o Egito e salvar sua família. Você também deve confiar que sua fidelidade será recompensada na hora certa. Sua resiliência não é apenas resistência, é ação consciente. Você escolhe manter-se íntegro, escolher a luz, mesmo quando a escuridão parece mais próxima. Cada pensamento, cada palavra e cada decisão deve refletir a confiança de que você está sendo guiado. Romanos 12, versículo 12 nos lembra: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse é o coração da resiliência espiritual. Manter-se centrado na esperança, paciente nos testes e constante na conexão com o Criador. Você não depende do mundo para se sentir seguro. Você depende da força que vem de Deus. Escolhido, a resiliência espiritual te permite caminhar com firmeza, irradiar luz em qualquer circunstância e usar seus desafios como instrumentos de transformação. Cada dificuldade vencida fortalece sua missão. Cada queda que você levanta te aproxima de sua verdadeira força. E lembre-se, não é sobre evitar tempestades, mas sobre aprender a dançar com elas sem perder a fé, sem perder o propósito que o universo confiou a você. O despertar não é o ponto final, é apenas o começo de uma missão maior. Cada escolha consciente, cada passo guiado pela fé, confirma que sua vida tem um propósito além do ordinário. Deus não o trouxe até aqui para que permanecesse observando, mas para que agisse, conduzindo luz e transformação onde houver necessidade. O mundo precisa de pessoas como você, que compreendem que foram separadas para cumprir algo divino. Sua presença ativa pode inspirar outros a encontrar direção, esperança e sentido. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Cada ação sua, cada palavra que expressa fé, reflete a verdade de Deus e cria impacto real em quem está ao redor. Você não é apenas alguém que despertou para a espiritualidade. Você é um instrumento vivo da verdade de Deus, preparado para ser usado em momentos certos, trazendo justiça, amor e sabedoria. Seu chamado é único, e a responsabilidade de honrá-lo é o que diferencia o escolhido de quem apenas existe sem propósito. A vida do escolhido não é fácil, mas é transformadora. Cada desafio enfrentado fortalece a fé, cada vitória confirma a missão, e cada ato de coragem reforça a unidade com Deus. O chamado chegou, e o mundo aguarda sua luz para continuar o plano divino. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Tem coisas que a alma reconhece antes da mente entender. Se você sentiu é porque já sabe. Comente. Eu reconheço o sinal. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo, enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.